É isso que significa a sua camiseta. Desacelerar para continuar em movimento significa descansar para recuperar o que você gastou para continuar. A turma precisa entender esse conceito. Descansar é performar. Essa é a essência da produtividade sustentável. É se respeitar mais. A diferença do cansaço e da exaustão. Isso. Tá, vamos lá. Eu sou ligado nessa questão. Ótimo. Com a galera que... Pô, eu sempre pergunto, quantas horas tu dormiu essa noite? Perfeito. Dormi 4. Não, essa noite você tem que dormir mais. Porque capacidade cognitiva afetada, memória afetada, velocidade afetada, ruim. A gente não vai viver assim. Joel, não tem sentido você foi atleta profissional e um parceiro seu chamado Gustavo Borges, conhece? Grande Gustavão, beijo pra você. Gustavo me disse no meu livro, quando eu perguntei para ele assim, Gustavo, o que um atleta precisa para ganhar medalha olímpica? Porque todo mundo treina 4 anos. Qual que é a diferença entre um cara que treina 4 anos e outro cara que treina 4 anos? Sim. Ele falou, Isa, a questão emocional e o tempo de recuperação. Como assim? Faz parte do treino. Repete? Faz parte do treino. Atenção, mundo. Alô? Faz parte da performance descansar. É isso que significa a sua camiseta. Desacelerar para continuar em movimento significa descansar para recuperar o que você gastou para continuar. A turma precisa entender esse conceito. Descansar é performar. Essa é a essência da produtividade sustentável. É se respeitar mais. É não comprar o cansaço. É não comer o cansaço. É não beber, não fumar o cansaço. Essa é boa. Tá? Então, mas vamos lá que né, nós estamos explicando a diferença de cansaço, exaustão e burnout. É chocante. Eu tenho várias breaking news para você. Tava aguardando desde o ano passado. O Malu sabe disso. Malu, tô segurando um negócio aqui pro Joel. É verdade. Falou, cara, vamos nesse mês, nesse assunto, tem tudo a ver? Vamos. Bom, então, cansaço. Tô cansada, descanso, recupero minha energia. Tá bom. Agora, se eu não descanso, eu começo a acumular este cansaço. Quando eu acumulo cansaço por longos períodos, ou seja, eu já estou dormindo mal, o que acontece quando você dorme mal? Pô, cara, você tem vários sintomas. Você acorda com a memória ruim, você tem baixa energia. Resumindo, você vive mal. Você vive mal. Quem dorme mal, vive mal. Outra pessoa que escreveu no meu livro, que participou do meu livro, que foi o Ricardo Amorim, ele falou exatamente sobre a questão do tempo de sono para a questão cognitiva. Ele falou assim, Isa, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu podia dormir menos do que eu precisava e eu não tinha prejuízo no dia seguinte. Agora, com 40 e pouco... Ricardo Amorim, um dos maiores economistas do Brasil. Lá em 2018 ele me disse, agora, com 40 e poucos anos, se eu não dormir 8 horas numa noite anterior a uma palestra, eu não lembro das coisas. Então se o Ricardo Amorim, se o Gustavo Borges, se o Joel J está dizendo, então agora eu vou no bonde deles. Eu também estou te dizendo, quem dorme mal, vive mal. Só que nós somos a primeira geração que está contestando algumas frases insustentáveis, tipo, dormir é perda de tempo. Outra que eu tenho pavor, e pode ser que alguma outra pessoa já tenha passado por aqui e tenha até dito. Não é nada pessoal, tá, gente? O que é que você faz enquanto eles dormem? Tem professor dizendo isso para aluno, Joel. Não, nada a ver. É a coisa mais cretina que alguém pode dizer para outra. Nada a ver. Tá? Outra coisa, se você está fazendo uma festa na sua casa e alguém fala assim, tô indo embora. Tchau, obrigada, bom descanso, até mais. Mas não, aí a pessoa fala que vai dormir. Que isso, fica mais. Então assim, eu sou a maior chata, você sabe. Com o tempo, né, não à toa eu tenho um livro, né, chamado Dá um Tempo, para quem quer fazer as pazes com o tempo. Meu livro não é sobre burnout, mas a coisa que eu mais preservo, Joel, é o tempo de descanso das pessoas. Porque é o tempo de descanso que vai preservar a sua saúde mental. Pronto, podem entrar os músicos rufando os tambores de novo. Eu tô fazendo piada porque, assim, tem gente que acha que, não, saúde mental não é pra mim. Posso provocar? Deve. Pra quem que você acha que o assunto saúde mental é importante? Pra todas as pessoas do planeta Terra. Ó, eu ainda preciso terminar sobre cansaço, exaustão e burnout, hein? Tá. Pra todas as pessoas do planeta Terra. Todas. Você escova o dente? Sim, todo dia. Todo dia? Nossa! 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. E aí, eventualmente, passa fio dental, Sim. enxaguante bucal e também precisa do dentista, né? Sim. Muito bem. Há 300 anos, falar de saúde bucal era a maior frescura da humanidade.
Pegou? Peguei. Há 300 anos, uma escova de dente era usada por todos os membros da mesma família. Então, falar de saúde bucal há 300 anos, em que cada um teria que ter sua própria escova, tem que escovar o dente para ter saúde bucal, era frescura. Peguei. Nós estamos hoje, em 2024, ainda tratando a saúde mental como há 300 anos a gente tratava a saúde bucal. Peguei. É frescura. Não é frescura. E vou te explicar por quê. Outro dia saiu uma matéria, as profissões que podem te blindar do burnout. Ou profissões à prova do burnout. Eu ri, né? Sabe por quê? Teve uma pesquisa feita por uma cientista espanhola que diz que de cada 5 padres, 3 estão em burnout. Peguei você de novo. O que isso significa? As pessoas que vivem sob muita pressão e não podem errar e não se permitem o descanso, entram em burnout. Entram neste esgotamento, que eu já vou falar já, a diferença do esgotamento do burnout, que pode levar, então, ao burnout. Então, se os padres, se os sacerdotes têm burnout, que profissão que é a prova de burnout? Outra coisa, quantos atletas você conhece? Uns 2.000. 2.000. Quantos jogadores de futebol você já ouviu dizer que machucaram o joelho? De todos que eu conheço, uns 70%. Pronto. Então, machuca o joelho, se afasta, faz um tratamento, volta. Se eu disser que um padre ou um jornalista não pode ter burnout, é a mesma coisa que eu disser que um jogador de futebol não pode machucar o joelho. Exato. Ponto. Ponto. Então, Joel, vou só finalizar a diferença do cansaço, da exaustão e do burnout, porque isso é muito importante. Se eu estou cansado, eu descanso, retomo a minha energia. Agora, se eu estou ausente de mim, se eu estou me iludindo, achando que não, tem agora um energético assim, um estimulante assado e tal, uma anfetamina, como aconteceu comigo. Quando eu cheguei no endocrinologista, ele me deu uma anfetamina para dar conta de um estilo de vida insustentável. Foi como colocar pneu novo num carro sem motor. Beleza? Então, tem muita gente vendendo isso? Tem. E como a saúde mental dessa galera já está desequilibrada, então eu vou pegar isso aqui que vai me ajudar a dar conta desse estilo de vida insustentável. Aí você, de novo, não descansou, acumulou exaustão, você já está acumulando vários problemas de saúde. Só que você está tapando o sol com a peneira. Depois eu descanso, depois eu durmo. Nas férias eu descanso. Eu fiz isso também. Nas férias eu descanso. As férias não chegaram. Isso é burnout? Não. Isso é esgotamento. O seu corpo está esgotado. Assim como o atleta precisa, depois de treinar, descansar para recuperar, para fazer outra prova, nós precisamos, trabalhadores, precisamos descansar antes de começar outra prova. Beleza. O que precisa acontecer agora para ter o burnout? Entrem os músicos com os tambores. Agora este é o momento. É sério. E eu vou fazer uma pesquisa esse ano, conto com a sua ajuda. Pode contar. Alguma situação com características de assédio ou abuso. Exemplo. Vivo em um ambiente com pessoas tóxicas, com lideranças que não me ouvem, que estão jogando para debaixo do tapete os problemas, estão só esperando a bomba explodir. Ou seja, é um ambiente que já é insustentável. Tá? O sujeito está esgotado. Ele já está em presenteísmo. Isso é super importante. A diferença de absenteísmo e presenteísmo. Ou seja, no absenteísmo, o sujeito adoeceu, pega um atestado, se afasta e volta. Ok. O presenteísmo, o sujeito está doente. E tá lá. Às vezes tem até atestado, mas não apresenta na empresa porque tem medo do que podem fazer com ele. Tem medo de se afastar. Ele está ali, o corpo está ali, a alma não se sabe. Né? Tá tomando remédio, tipo, a luz está acesa, não tem ninguém em casa. Esse sujeito em presenteísmo é um perigo É um perigo você estar em presenteísmo. Trabalhando nesse estado de esgotamento. Você pode se colocar em risco e outras pessoas em risco também. Quando eu tive o meu diagnóstico, eu cheguei no médico sob risco de convulsão. Quando eu tive o meu apagão ao vivo, esquecer o nome da capital do meu estado foi a menor parcela do problema. Por dentro eu estava colapsando.
Então, os olhos ficaram escuros, a boca ficou seca, o coração acelerou, o estômago embrulhou, e teria sido muito melhor se eu tivesse desmaiado. Porque eu teria sido socorrida. E daí que eu descobri que dor invisível é dor em dobro. A dor que não sangra dói muito mais. Nossa, muito bom isso. Muito bom. Dor invisível é dor em dobro. Joel, a dor que não sangra dói muito mais. Por quê? Porque se alguém desmaia aqui, ou se alguém tem um mal súbito aqui, você vai chamar a ambulância na hora. Você não vai questionar, será que não tá fingindo que tá desmaiando? Pegou? Então, dor invisível é dor em dobro. Então, voltando. Esse sujeito que está em presenteísmo, como se nada tivesse acontecendo, está nesta fase de esgotamento. Podem ser anos, tá, gente? Acumulando cansaço, que leva ao esgotamento. 2, 3, 4 anos. Aí você vai viver de alguém que trabalha com você, ou seja, par ou acima, uma situação com características de assédio. O que é um assédio? Primeiro que em 2024 assédio é crime. Então, se gritaram com você ou se bateram em você, hoje não pode mais. Eu faço letramento de assédio para lideranças. E se pensa que é um assunto difícil, pesado, a gente vai fazendo piada durante horas e quando vê, tá todo mundo falando a mesma língua. Okay. Então, letramento de assédio é super importante. Porque este assédio pode estar acontecendo hoje, aliás, nesse momento, em milhares de empresas, em milhares de contextos. E não é só CNPJ com CPFs, tá? Pode ser empreendedor com clientes. Eu atendo muitas pessoas que foram... que os clientes perderam o respeito e aí elas, com medo, né, de demitir o cliente, depois tiveram problemas graves de saúde. Por quê? Porque o copo já estava cheio. Aí veio aquela gota, transbordou o copo. Assédio. Eu me pauto no desembargador Sebastião Oliveira, de Minas Gerais, autor de uma Bíblia do direito. Ele fala sobre dano existencial. O sujeito tá lá, profissional, competente, ama o que faz e vai, e ama o que faz. Já caiu na armadilha da competência, que é aquilo assim, parabéns pelo trabalho que você fez, agora eu vou te dar mais um trabalho. Como você gosta de estar ali, fala, opa, tô crescendo. E tô abraçando mais coisas, abraçando. Tá. O sujeito tem naquele instante do assédio um dano existencial. É como se a alma dissesse assim, agora não dá mais. Foi claro, Joel? Dano existencial porque ele esquece dele, quem ele é, os valores... Dano existencial porque ele já se perdeu há muito tempo, ele já está doente há muito tempo, e ao ouvir uma fala de algum par ou acima que o deixou assim, absolutamente... Não pode ser. Não, tá de brincadeira. Ali acontece o dano existencial. Onde eu me pauto? No meu exemplo, em mais de 5.000 pessoas, e na sexta-feira, quando nós estávamos no jantar, eu encontrei um casal, e para mim também, sempre nesses encontros, eu falo, obrigada, Papai do Céu, era aqui mesmo pra eu estar. Essa hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Esse casal de médicos, quando eu falei isso para ele, ele não conseguiu nem chorar. De tão arrepiado que o doutor ficou. Falei, doutor, você se lembra de alguma situação com características de assédio que te deixou assim muito arrasado? A hora que eu fui dando o meu exemplo, fui falando o que pode ser, né? Ele lembrou. E por que é muito importante você lembrar a gota que transborda o copo? Para você não deixar que isso aconteça mais. Então... Eu lembro que no último podcast você falou sobre estabelecer limites. Sim. Alguma coisa com relação a liberdade e limite. Sim, só os limites garantem a liberdade. Fala disso de novo para a turma. Falo. Então vamos lá. Por que é importante você saber o que provocou o dano existencial? E possivelmente o burnout. Detalhe, o diagnóstico do burnout é clínico. Okay. Não é um teste na revista que você fala, você tem esse sintoma, você está com burnout. Não, o diagnóstico é clínico. O tratamento não é de um dia para o outro, porque você não chegou de um dia para o outro, né, nesse estágio. Muitas vezes, por que a gente se ausenta de si mesmo? Que a gente se negligencia? Que a gente diz sim para todas as oportunidades que parecem extraordinárias. Nem tudo é legal como você acha que parece. E aí, de uma forma muito simples, Joel,
Se ao dizer sim para alguém, você se coloca em risco, tá errado. Vou repetir. Se ao dizer sim para alguém, você se coloca em risco, tá errado. Vamos supor, você me chama para gravar aqui e eu tenho um compromisso muito colado no que você me chama. Só que eu já me comprometi com esse outro compromisso. Só que eu vou ter que sair daqui, eu vou ter que ir a milhão para São Paulo. Eu vou ter que dizer, Joel, eu quero muito gravar contigo, mas nesta data eu não vou conseguir. E aí nós temos medo de falar isso. Por enquanto não, agora não, dessa vez não. Percebeu? São maneiras mais sutis de dizer não. Sim, eu tenho um treinamento só disso. Como o quê? Como dizer não? Como dizer não. E porque existe uma explicação por que a gente tem tanto medo de dizer não. A gente tem medo de não ser acolhido, incluído, aceito, participativo. Ô Joel, vamos fazer uma contabilidade dos nãos que a gente diz para as nossas crianças? Então, quando você é criança, você ouve muito não. Não, não pode, não, não pode. Eu com a Angelina, gente, eu fico assim o dia inteiro. Pra dizer não, aí eu vou lá, agacho pra ficar da altura dela e explico. Seria muito mais fácil dizer não. Sim. Só que eu já sei o que isso pode provocar. Certo. Sabe o que pode provocar? Ressaca. Depois, quando ela começa a participar da escola, do trabalho, ela vai dizer só sim. Pra fazer parte dos grupos, pra fazer parte do rolê. Ou seja, você vai dizer sim pra um monte de coisa que você não gostaria. Pegou? Peguei. Aí... Então peguei vamos lá. legal, peguei legal. Pegou legal? Então assim, legal. Vamos fazer contabilidade dos nãos que a gente fala para as nossas crianças. Então, quando você é criança, você ouve muito não. Aí quando você já começa a dar uma crescidinha, fazer parte dos grupinhos da escola, os grupinhos populares de música e tal, aí vão te chamar para um show de pagode, mas você gosta de pagode, mas vamos supor que você não gostar, você vai dizer sim só para fazer parte do grupo. Certo. Você vai entrar você vai começar um trabalho, você que está começando como estagiário e tal, você vai dizer sim para tudo. Só que conforme o tempo passa, Ricardo Amorim, inclusive, ratifica isso no livro. As suas responsabilidades aumentam, mas o tempo é o mesmo. Então, se você não tiver critério para dizer sim ou não, e você disser sim para tudo e para todos, você vai se ausentar de você mesmo. Muito bom. Aí agora tem uma outra coisa muito importante. Muito bom. Se você buscar reconhecimento de pai e mãe no trabalho, não é só o burnout que pode acontecer. Muita coisa ruim pode acontecer. E isso eu ouvi de uma terapeuta muito especial, o Rossandro Klinger, inclusive, quando eu falei pra ele, né? Grande Rossano. Beijo. Amo você, Você vai sabe vir aqui disso. também, você tá convidadíssimo. Sabe disso? Eu falei, Rossandro, o que você acha dessa ideia? Tudo a ver. Quando você busca reconhecimento de pai e mãe no trabalho, você pode ter graves problemas. Mas por que isso acontece? Porque a gente considera o trabalho como família. Trabalho é trabalho, família é família. Boa. Desculpa se eu tô Boa. indo contra alguma ideia, porque é esta ideia que faz com que as pessoas abram mão de si, do convívio familiar, só trabalhe, aí depois é demitido, é desligado, é dispensado, o mundo acabou. Isso aconteceu comigo. O meu mundo acabou quando eu fui demitida, porque eu não tinha vida social, eu trabalhava de madrugada. Percebe? Percebo. Então, trabalho é trabalho, família é família, gente. Você ter relações cordiais, agradáveis, isso é direito, isso é básico. Né? Tem a pesquisa do ano passado que mostra que profissionais de alta performance colocam o ambiente no mesmo patamar que salário. Então, depois, empresas, RHs, não adianta, como é que eu faço para reter os meus talentos? Né? E você gasta uma grana encontrando pessoas incríveis e depois você não cria um ambiente para manter essas pessoas incríveis.